Ocidente, não? De Adalto Novaes, o filme Handstaden, etc. Agora, meu querido Canibal, é interessante porque Antônio Torres elogia Cunhambebe como gênio militar, inventor de guerrilha aquática, um líder brilhante da Confederação Tamoio, uma aliança que combinou a resistência comum contra os portugueses com respeito pelos diferentes costumes sociais dos grupos de colaboradores indígenas. Então, entre as coisas comparáveis, seria interessante pensar na Confederação dos Tamoios e a Confederação dos Iroqueses, né? Isso que estou dizendo, ninguém vê isso, e não pode ser uma pessoa, seria um projeto coletivo, né? Todo mundo traz a sua informação, o que se compara, o que não se compara. Tá bom, eu queria dar um pouco gosto do índio alemão, que tem esse fascínio na Alemanha com o índio desde séculos. E a figura principal era um romancista, Karl May, que escreveu romances. Ele não conhecia, nunca foi para as Américas, só no final da vida, inventava, tudo era meio clichê, meio racista, mas também comunicava fascínio do índio. Eu conheço alemãos agora, que eu tenho um estudioso, Werner Sollers, que falou que ele adorava os romances de Karl May e até tentou aprender Apache para comunicar em Apache, né? Então, todo alemão de uma certa idade conhece Karl May, etc., né? E quando fui para a Alemanha, perguntou quem entre vocês leram Karl May, quem gostava, quem viu os filmes tirados de Karl May, quem viu a paródia dos filmes de Karl May. Então, só um pouco queria mostrar um pouco disso. E tem muita teoria por que essa paixão do alemão com o índio, não? Então, tem a teoria que a Alemanha se formou como Estado-nação tarde, e era uma nação tribal também, então tinha este tipo de identificação. Então, não era o discurso de liberdade, etc., era o discurso mais tribal, de um povo que nem nós. E você sabe que o paganismo, para usar uma palavra pejorativa, germânica, entrou na língua inglesa, né? Que os dias da semana têm nomes dos deuses alemãos, não? Thursday e Thor, não? Wednesday de Woden, não? Então tem esse substrato pagão alemão dentro da língua inglesa, que é a língua germânica. Bom, então o herói de Karl May era Winnetou, que era Apache, e pessoas as mais diversas admiravam Winnetou e o amigo branco que era Shatterhand, o alemão, o índio branco, né, que tinha mestria das armas, que colaborava com o Winnetou, não? E o que eu estou notando que se a Índia brasileira tem essa relação erotizada com o homem europeu, nas ficções alemãs tem um lado homoerótico, não? E Shatterhand com Winnetou, não? Que tem também no Robinson Crusoe, não? Porque tem Sexta-feira e Robinson Crusoe, não? E o jeito, se todo mundo lê o Robinson Crusoe, é um romance onde a mulher não existe, não? Robinson Crusoe casa no final, ele nem fala o nome da mulher, ela me deu alguns filhos que tem a ver com herança, não? E ele mata a esposa dentro de duas frases, não? Casei e foi legal para mim, e nem fala o nome, não descreve, mas quando se trata de Sexta-feira, ele descreve em termos muito românticos, tinha cabelo liso, e tudo era para dizer que não era negro, não? O nariz era fino, não era amplo, né? Então era um jeito de evitar a escravidão, dizer não, era um índio, não? Idealizado, mas em termos muito eróticos, não? O corpo dela era bonito, perfeito, etc. Então acho interessante que tem isso na literatura americana também. Você tem no
Moby Dick, tem quase casamento simbólico entre indígena do Pacífico, Quiquig, e Ismael, o narrador da história. Ele vai no hotel, ele vai para caçar baleia, né? Mas no hotel ele acaba dormindo com um selvagem, né? E tem toda uma gozação de racismo, porque o Ismael projeta quem este cara tem o corpo escarificado, você diz, né? Quem sabe, talvez seja um canibal, né? E no final eles acabam abraçados, né? Os dois dormem abraçados. Ele fala, a gente parecia um casal, né? Robinson Crusoe fala de a gente era feliz como um casal, né? Sexta-feira e Crusoe. Então tem muito isso na literatura norte-americana. O Chingachgook, o índio, e Leatherstocking, nos romances de Fenimore Cooper, né? Outra vez é o buddy, a amizade masculina. Eu acho que você vê isso até no cinema de Hollywood. Se chama The Biracial Buddy Film, né? E tem Richard Pryor, Gene Wilder, o branco e o negro amigos, né? Então, para mim, isso remonta a essa tradição que começa com Robinson Crusoe. Bom, estou digressing. Anyway, so, tem esses filmes alemãos, só queria que fizeram muito sucesso no período pós-guerra. E é interessante porque tinha a Alemanha de Leste e a Alemanha de Oeste, e eram diferentes em termos ideológicos. Então, o vilão na Alemanha de Leste era o capitalista, e na Alemanha era os gangsters, etc. Era diferente, a ideologia diferente, mas o mesmo tema do índio. Então, queria passar, acho que... Sim, Winnetou. Só para dar a sensação do que é estes filmes Far West e Bratwurst. Generationen von Lesern kennen den berühmten Häuptling der Apachen aus den schönsten Erzählungen von Karl May. Millionen erlebten begeistert im Film die erste Begegnung zwischen Winnetou und Old Shatterhand. Sie alle kennen Sam Hawkins. Und Winnetous schöne Schwester. Das bedeutet schöner Tag. Schon der erste Teil der Winnetou-Verfilmung brachte einmalige Höhepunkte. Winnetou und sein weißer Blutsbruder Old Shatterhand führten gemeinsam einen verwegenen Kampf gegen skrupellose Banditen. Unvergessen ist die romantische Geschichte zwischen Winnetou und Ribana und der dramatische Kampf um die Ölfelder von Neumexiko. Fortsetzung und Höhepunkt wird die Verfilmung des dritten Teils dieser schönsten Erzählung von Karl May. Wieder müssen sich unsere Helden gegen eine Übermacht zu allem entschlossener Abenteurer behaupten. Sam Hawkins hat alle Hände voll zu tun. Aufgehetzte Indianerstämme fallen Winnetou und Old Shatterhand in den Rücken und verbünden sich mit den Banditen. Winnetou. Der dritte Teil wird alles übertreffen. Er gilt als Krönung und Vollendung der legendären Lebensgeschichte des Häuptlings der Apachen. In einer wildromantischen Landschaft erleben Sie das echte große Abenteuer.
Das Meisterwerk eines Regisseurs, dessen Karl-May-Filme die Welt erobert haben. Ein beglückendes Erlebnis für alle, die so jung sind wie Sam Hawkins. Winnetou. Der dritte Teil des Films, auf den Millionen warten, kommt in Kürze auch in Ihr Theater. Bob, Bom, oi. Karl May é um escritor do século XIX também? Sim, sim. E ele era admirado pelas pessoas mais diferentes. O Hitler admirava Karl May com a ideia que era um modelo de guerreiro, né? Albert Einstein admirava como modelo de generosidade humana, né? Então todo mundo projetava uma coisa diferente em cima do Karl May. Lendo agora, parece muito racista, os romances, etc. Mas fizeram muito sucesso, estes filmes, e isso que inspirou os faroestes de spaghetti depois, porque... O interior dos espaguetes? Yeah, yeah. E muitos filmes. Yeah. E no Canadá teve um festival destes filmes, onde os índios canadenses respondiam aos filmes com obras de arte, um tipo de diálogo artístico, como eles reagiam. E parece que tem quase um personagem estereotipado na televisão aborígene ou indígena canadense, do alemão, que sabe mais sobre os índios do que os próprios índios, né? E que é muito superior, que corrige porque você não veste assim, não é correto, etc. Então virou um estereótipo do outro, né? Dentro da... porque o Canadá promove televisão indígena, né? É muito avançado o Canadá neste sentido. Tem um livro, bom, vou parar por aqui. Então, eu termino a parte alemã amanhã, né? Tá. Você que sabe. Esther me dá liberdade demais, eu fico confuso. Você que sabe. Eu mando, ele Ela é não você. faz. Quando eu mando, ele não vem com essa. Eu falo, faz assim, aí você não faz. Aí depois diz que sou eu que não faço. Bom, com essa liberdade, então, perguntas, comentários. Tem pessoas muito informadas aqui que têm muita coisa para dizer também. Só adicionando que a mesma escola de samba, Imperatriz, esse ano, os índios saíram na escola, né? Os índios do Xingu e o Raoni desfilou, não, acho que não foi, foi acho que o Raoni também, de novo, desfilou o Sapaim. E o tema era... O tema era para celebrar a questão dos índios e também fazer uma crítica ao agronegócio, mas o agronegócio reagiu e eu acho que a escola meio que ficou um pouco chocada com o tipo de reação, né, do agronegócio, e eles não compraram a briga, infelizmente, porque eu acho que se tivessem, provavelmente tinham se colocado melhor, ficaram em sexto ou sétimo lugar. Sim. E ontem eu vi na televisão a culpa é de Cabral, né? Qual é... Do que se trata a culpa é de Cabral? Conhece o programa? Um programa de comédia, humor Sei. brasileiro. Sim. E o que tem a ver com Cabral? Tem... Porque são vários humoristas de cada lugar do país que eles falam com sotaque diferente. Tá, então é mais humor regional. Um humor mais regional e as diferenças entre os diversos Brasis que existem. Sim. Mas há uma ideia que circula muito de que o subdesenvolvimento brasileiro é porque nós fomos colonizados pelos portugueses. E aí eu já vi um cineasta dizendo que se a gente tivesse sido colonizado pelos holandeses, os holandeses, Eu sou de ascendência como holandesa. você, Eu sou Bob de Holanda. Como o Chico. Bob de Holanda. se não tivesse os portugueses, aí vem a besteira, que se os portugueses não tivessem expulso os holandeses, não foram os portugueses que expulsaram os holandeses, para começo de conversa, mas se não tivesse sido expulso, nós seríamos uma grande nação hoje, porque teríamos Ia sido... ser muito boring, não? Esse papo Colonização tem holandesa, muito. comida.
interesse, não E ia, que eles não são ia tão ter bons. carnaval. Eles são tão bons que depois fundaram Nova York, tá vendo? Pois. Que é o máximo. Então, essa é uma tese de uma certa classe média brasileira para explicar o nosso fracasso como É muito nação. estranho porque em New Jersey tem muito nome em português, holandês, não? Nassau. E você chega aqui, os mesmos nomes, não? Porque é a mesma época, etc. Exatamente. Ué, Vanderlei é van der Leyen. Um nome comum no Brasil Sim. vem do holandês van der Leyen. Eu sou de ascendência holandesa e hugonota, como se diz? Huguenote, francesa. É. Então, eu não pensei, mas por que será que acabo estudando France Antarctique, que era dos protestantes do certeza. norte? Está no seu DNA. Não era consciente, mas... Esperança. A Oi. culpa De cocos. Não, estou achando interessante essa visão do índio alemão. Sei, E está dizendo que ali o índio é sempre sério, tal, né? Sim. Não ri, não chora. sei, Mas ao mesmo tempo você tem um tipo de identificação que parece que é diferente de outros países. Né? sei. Se eu pensar na França ou outros países europeus, o índio é meio que o contraponto necessário para você construir a ideia do civilizado, do moderno. Interessante. Né? Sei. No caso alemão, parece meio diferente. É, E o alemão, e na Alemanha também, você tem uma ideia ambiental, vamos dizer assim, ecológica, que também acho que tem raízes semelhantes, né? sei, sei. Não sei se você vê isso. se Não, puder falar não, um pouco sobre até isso. tem essa teoria que até Heidegger, né, com todos os problemas, é um cara ecológico, na natureza. E o que você falou é interessante, porque a ideia do alemão é eles são como nós. Então, A gente é irmão, não? É escondido. Agora, era muito hipócrita, não? Porque na mesma época que os alemães estavam matando africanos, os herreiros em 1904, no genocídio, antes do genocídio dos judeus, né? Adoravam, não? E eu chamo isso de todo mundo adora as vítimas do outro país, não? Por exemplo, os franceses adoram negro americano, não? Mas negro senegalês é outra coisa, porque é colônia, não? O americano adora as vítimas do apartheid, não? Mas negro americano é outra coisa. Então, ela Shoah, a gente chama isso de narcisismo intercolonial, não? Que é uma competição, quem é o bonzinho, não? E tem um lado má feio, não? Realmente tem tudo a ver, é opressivo, é melhor não se iludir como nós fomos, a nossa escravidão era melhor do que a escravidão alheia, né? Mas é muito interessante, é diferente, não? Porque não é contraponto, é identificação. isso, me chamou a atenção Sim, isso. romântica, É distante. romântico, mas- isso que é importante. Yeah, o A romantismo Alemanha é a base. a pátria do romantismo. Yeah, e não é, em geral, não é o discurso de Jean Delery, de Montaigne, etc. Aí tem aquela rivalidade entre França e Alemanha, não? A definição aqui que é nação, não? Que é cidadão, citoyen, ou coisa de sangue, não? Que é um pouco estereotipado, porque os dois países têm versões do outro país, não? Mas, é interessante. Outros comentários? Você examinou a versão italiana? Ainda não muito, mas, bom, os spaghetti westerns, gostaria de pesquisar. Teve um aluno italiano na NYU que fez dissertação sobre isso, mostrando que os spaghetti westerns eram muito progressistas. E eu sei que em Milano tinha um grupo indiani metropolitani de Nápoles, não? Que eram anarquistas italianos nos anos 70, mas mais uma vez Rousseau falava do sauvage que é feito por les villes, não? Que é citado no filme Jonas, que terá 25 anos no ano 2000. Não? Então, sempre essa ideia, o índio, mas que seja tecnizado, ou seja urbano, não o índio primitivo. Né? Então, pinta em tantos lugares. E tenho a impressão que todo país de língua alemã tem essa figura de índio, não? Pessoas da Tchecoslováquia, etc. E falei com uma amiga italiana que falava que quando ela era criança, ela ia no acampamentos, não? Para criança,
E eles viviam à maneira indígena, segundo a ideia delas, e tinha uma maloca, palavra tupi, né? Isso na Itália, né? Como em Barcelona você vê café tupinambá, né? Então, uma vez que você presta atenção, você vê em todo lugar, não é assim que... No ano passado teve uma mostra no Rio de Janeiro sobre faroestes do bloco do leste, assim. Ah, sei. E aí passou uma trilogia de filmes da Alemanha Oriental. Sei. E o diretor era da Tchecoslováquia, os filmes alemães. O protagonista E falado em alemão. Era todos em alemão. Sim. Eu acho que chamava Os Filhos do Grande Urso, Na Trilha do Falcão, e o outro Sei. não me recordo o nome. Acho que isso era um filme do Urso, né? Era um filme de Alemanha do Leste, Sim. que era muito marxista. Sim. Yeah. E todos eles eram contados pelo ponto de vista dos índios. No Sim. final, a expansão para o oeste, ela não se concretizava. Os índios, no final, eles sempre resistiam. Assim. Tinha essa questão de, estamos tomando conta da nossa terra. E o protagonista era um iugoslavo, acho que chamava Gojko Mitic, alguma coisa do tipo. E foram filmados muitas vezes na Iugoslávia também. Yeah. É um gênero transnacional, né? E tinha um lado no índio alemão, do alemão na América do Norte também, né? Que era imigrante, porque Chatterham é um alemão na América do Norte. Sabe que a ideia de ter língua oficial nacional apareceu na história americana e certas pessoas propuseram alemão como língua oficial. Não, isso antes da Revolução Americana. E resolveram não ter língua oficial, que acho importantíssimo. Né? São os direitistas que querem English only, né? Mas não é, a tradição era não ter uma língua. A Constituição francesa diz que a língua da França é francês. Não tem isso na Constituição americana. Mas também a Constituição gerou todos os nossos problemas, até a vitória de Trump é culpa da Constituição. Do colégio eleitoral. 2 vezes ganhamos o voto e perdemos a eleição, né? Mas não queria falar do Trump. O desafio é esse, eu acho que você está certo. O desafio é não falar dele. Eu falei para alguém que aqui é tudo bem, fora Temer. Nos Estados Unidos é tudo bem, apesar. E não, tinha uma época de abraços tristes, não? Depois da vitória de Trump, você via sem uma palavra, outra. Bom. Você pode iniciar uma campanha nos Estados Unidos de fora Trump. Já tem essa campanha. Aliás, gostaria, não sei se interessa, mas eu queria download clips aqui e não é possível, não sei porquê, no laptop. Mas parece uma sessão separada, falar do papel da sátira na política agora, porque virou até central, né, que Obama fez acusação no estilo stand-up do próprio Trump, né, publicamente, humilhou o Trump. Né, e dizem que um dos motivos dele, ele se sentia humilhado, queria vingança contra Obama. Bom, tem uma teoria superficial, mas a sátira virou um instrumento popular que reforça o ativismo. E o Colbert, que substituiu David Letterman. David Letterman era interessante, mas não era politicamente, era inofensivo, né? Embora ele estava ficando cada vez um pouco mais para a esquerda. Colbert ataca Trump toda noite. Tem 10 minutos de acabar com Trump. De maneira genial, engraçado. E o ibope dele aumentou. Está tendo muito sucesso. E virou uma força para quem é contra Trump. Porque dá a sensação você não é sozinho, não? Tem todo um grupo, manifestações, etc. Então, eu acho importante. O John Oliver também. Oi?
O John Oliver também. John Oliver, eu vou passar trechos de John Oliver porque eu digo que o novo filme político hoje é John Oliver. Não é Batalha de Chile, La Hora de los Hornos. Adoro aqueles filmes, mas hoje em dia a velocidade política é tal que não dá para catar grana, levar anos para fazer um filme, né? Espero que esse tipo de filme existe sempre, né? Mas tem outra forma de política que é essa coisa rápida, né? John Oliver, eu acho genial. Né? Eu vou, se der, gostaria de passar trechos, mas talvez uma hora separada para quem se interessa. Oi. Faz parte do seu universo de comparações o exame do processo de constituição de uma autorrepresentação dos índios em cada país? Claro, claro. Na mídia indígena. Não, é super. Não, coisa que eu passo aqui é mídia indígena. Amanhã vou passar coisa aborígene de Austrália. Né? Acho super importante, não? Porque o índio sempre foi representado, alegorizado, mesmo quando era simpático, não era autorrepresentação. Né? E, começando nos anos 70, e agora você tem longa-metragem, não? Na Austrália, aborígene, você tem Smoke Signals, um cara de NYU, tenho que afirmar. Chris Eyre, não? Que é um dos primeiros índios que fazem longa-metragem. Né? Nova Zelândia, teve um festival de longa-metragens, o título era Primeiros Povos, Primeiras Longas, né? Onde era toda... Bom, tem aquele de Alaska, Inuit, né? Não vou falar bem o nome, o Fast Runner, não? Conhece? Exatamente. Que é genial, é longa-metragem, né? Então, e tem festivais agora onde eles se encontram, né? E trocam informações, né? E tem na YouTube os Kuikiru, né? Se auto-apresentam. Bom, somos os... Não? E explicam a história, etc. Então, é o índio high-tech. Não, sim. Não, exatamente, é super importante. Vai ter um cineasta Kuikuro também que fez um filme na Inglaterra, né? Mostrando os ingleses, né? Uau. Takuma Kuikuro. Acho que tem na internet. É uma aula onde gostaria de tomar nota. Aprendo com vocês. Eu acho que você chegou aqui no momento que a Cinemateca Brasileira já disponibiliza alguns trabalhos que foram recuperados do André Tonati, que circulou, né, com vários grupos étnicos e filmava, filmava alguns para mostrar para os outros. Parte desse material ele chegou a restaurar e está consultável. Porque ele começou nos anos... Final dos 70, né? 70. Né? Maranhão, Conversas do Maranhão. Não, mas sim, Conversas é um filme que circulou, mais ou menos. Não, você está falando de materiais que não circularam. Que não circularam. São os materiais que ele recuperou, que ele julgava perdidos, que ele fez com o financiamento da Bolsa Fulbright, e circulou pela América Latina toda, um pouco nos Estados Unidos, e parte desse material está disponível para consulta. Sim. E ele colaborava com George Stoney, que era colega meu na NYU. Conheci a Andrea em Nova York quando... Acho que ele teve um Rockefeller, né? Alguma coisa assim, nos anos 70. Sim. Outros comentários, perguntas? Oi. Bom, eu vou tentar juntar umas ideias, faz sentido com coisa da minha vida que eu tento explicar um pouco melhor. Ao longo do seminário, eu muitas vezes acabei sentindo que, por mais que a gente estivesse falando dos povos indígenas, tinha uma astralidade branca do ponto de vista de análise. Claro. Mas ao mesmo tempo eu senti muita falta de exploração desse ponto de vista para conseguir chegar a algum lugar. Para conseguir entender a forma, por que a gente está vendo da forma que a gente está vendo. Querendo ou não, hoje a gente está aqui falando numa sala que a gente discute muito aqui na universidade de como a USP é muito branca, é muito embranquecida. E a gente
gente está aqui nessa posição, fazendo esse debate, comentando do povo indígena, que às vezes, numa fala você falou do povo indígena como um tema, que é o que a gente acaba fazendo, ou então também teve uma outra fala que os índios falavam que os europeus estavam massacrando a gente. E às vezes uma certa dificuldade nossa em se identificar como esse povo colonizador ainda, e que ainda mantém certas estruturas que possibilitaram a criação desses exemplos, que ainda possibilitam essa criação, e a gente entender esse nosso papel, como que o nosso debate não pode ser só mais uma continuidade dessas desigualdades, e como levar isso talvez para o outro lado, não sei se fez sentido. Não, entendi, mas é uma questão tão complicada e complexa, né? que toda a questão de quem fala por quem tem privilégios, né? E faz parte da nossa vida, né? Então, para mim, eu nunca quero falar pelo índio, né? Então, eu falo da imagem que branco tinha do índio, se eu represento o índio, é através do que eles fazem, os filmes que eles fazem, o stand-up que eles fazem, né? É um jeito de dar voz, mas, claro, não é suficiente, né? Que sem a presença atual da pessoa, né? Mas acho que todos nós estamos lidando com isso, não? A questão de inegalidade, cumplicidade, como lidar com isso, qual é o melhor método. Eu acho que um pouco de modéstia é importante, não? Nunca aprender com o índio, não? Mas sem ser servil, não? Você tem a sua agency intelectual, né? Então, para mim, é usar livros do índio, né? Tem muito intelectual, ia falar disso, intelectual Native American, né? São geniais. Então, usar nas aulas, isso comunica, né? Passar os filmes, usar filmes com fins antirracistas, né? Por exemplo, com estudante jovem, eu quero comunicar com eles, não? Eu não quero ficar nostálgico dos anos 60, alguma coisa assim, não? O que a gente tem em comum? Eu gosto da cultura mashup, não? Remix, Colbert. Então, é uma coisa em comum que eu não estou fingindo, não estou tentando ser jovem, não, eu adoro isso, né? Então, é procurar uma coisa em comum para dialogar. Eu dou aula também em Abu Dhabi, não? Que lá é outro público, porque é super internacional. Aí eu já tive 40 nacionalidades nas aulas. Às vezes não tem ninguém que vem de inglês como a primeira língua, não? Aí é muito interessante ver as ressonâncias entre povos. Por exemplo, passei Casa Grande, do seu ex-aluno, amigo, não? Felipe Barbosa. Aí quem entendia o filme, os filipinos, me lembra Filipina. A gente tem a mesma vida de elite, né? E outras pessoas não entendem. Os chineses perguntam, bom, eles são muito livres sexualmente, os brasileiros, como eles permitem isso, sabe? Então, é um Rorschach, você vê tendências culturais, né, que tem estilos nacionais, né? Mas é super, eu aprendo muito. Então, aí todo o pessoal de bloco oeste, oriental, né, que não é mais comunista, não entendem bem o colonialismo, né? Mas às vezes se interessa, o discurso pós-colonial se aplica para a relação entre os países satélite, não? E União Soviética ou não, não? Bom, certos aspectos sim, outros aspectos não. Não tinha escravidão transoceânica, não teve humilhação total. O surf não é exatamente o escravo, o elemento racial não é igual, mas tem opressão de um outro tipo, né? Então, não tem uma resposta simples, porque acho que é uma questão que a gente lida todo dia, né? O que é o privilégio? Acho que o Trump, desculpe, é a prova que existe o privilégio branco, não? Porque ele é um cara ignorante, nunca leu um livro, arrogante, estúpido. O primeiro job que ele se aplica é ser presidente dos Estados Unidos, né? É um cara mimado, nunca sofreu. Ele se vê como vítima, né? Sempre está com raiva, discriminado, it's very unfair. É o cara mais mimado que pode ter, né?
Aí tem o presidente negro, que você pode duvidar de certas políticas, que é muito mainstream, etc., mas enquanto profissional do presidente foi perfeito, impecável, e mesmo assim os republicanos recusavam qualquer apoio para ele, não? E com Trump eles perdoam, explicam, ele mentiu, mas não é bem mentira, não era literal, né? Eles criam desculpas para ele que ele não merece, né? Então, é o exemplo flagrante de privilégio do branco, né? Mas o bom é que a arte, acho que para mim, a arte é super importante nessa luta, né? E está tomando posição. E não é só brancos, não tem muito cineasta negro. Eu vou passar coisa Key and Peele, né? Que eles fazem uma coisa super engajado, mas entertaining no mesmo tempo, né? É que Orson Welles falava bem de entertainment, não? Entertainment não é só Hollywood, é o Shakespeare entertainment, não? Shakespeare tinha coisa para agradar as pessoas pobres, não? Pouca coisa para as pessoas mais sofisticadas, mais eruditas, etc. Acho que é isso que conta, não? Comunicar bem. Sei que não respondi porque não tenho uma resposta simples, não? Acho que todo mundo luta onde está, né? E dentro de um departamento, dentro de um projeto, ensino. Isso. Eu falei para Mateus, né, que tem sincronismo de depressão nos dois países. Né? No mundo, né? No mundo, vamos ver Holanda, talvez. França. Holanda e a França também. Inglaterra. Hungria. Inglaterra. Bom, tem um país, durante a eleição, né, a gente estava muito deprimido, e era um grupo muito internacional, né? Então, bom, vamos mudar de país. Então, Palestina, está bem? Etiópia, o cara era de Etiópia, vamos lá? Não está bem, não. Tá ruim? Bom, são 5:10. Vamos terminar, então. Vamos terminar. Tá bom. Ok, amanhã às 10 da É manhã. 10. A partir de agora, lembrando, os seminários passam a ser às quintas-feiras, das 10 a 1, certo? A partir de amanhã. Aqui no auditório? Nesse auditório. Mesmo lugar. Da programação lá que saiu, teve um dia lá que estava marcando 4 de abril, que seria terça. Mas então tá errado, vai ser no dia 6 de Erro. Ah, tá. Desculpa, nossa, um erro que ninguém tinha mencionado até agora. Eu fiquei sabendo hoje. Tá. 4, 5, 6 de abril. Então vai ser no dia Não, é quintas-feiras. É quintas-feiras, das 10 a 1. Tá. Tá? Tá bom. Até amanhã, então.